Amém. A paz permaneça no coração de todos. Amém. Uma ótima noite para vocês. Vocês ainda estão felizes com Jesus? Amém. Tem fome ainda no seu coração? Amém. Gente, é um prazer estar aqui. A primeira vez que eu vim nessa igreja aqui, eu acho que eu tinha uns 16, 17 anos de idade. Faz tempo. Não vou falar a minha idade, não. E naquela época, eu acho que foi naquele intervalo que o pastor Luiz assumiu o conselho. Na época eu não era nem casado com a Patrícia, eu sou genro do pastor Luiz Carlos. E ele foi se candidatar e passou... Lembra que eu estava tendo as vigílias no Mirambá? Alguém tem alguém antigo aqui que estava nessa época? Tem, ó. Pelo menos os pastores aqui. Aí atrás, tem um ali. Amém. Eu lembro que estava tendo uns cultos de jovens aqui, e a gente estava começando a se relacionar. Eu era da Nova Aliança, do pastor Júnior, e aí eu vim aqui com o meu líder de jovens na época participar. E foi muito bom conhecê-los, né, pastor Wilson. Eu lembro muito do senhor. E nós somos levados espiritualmente nos ombros de homens, né? Hoje eu sei o que eu sou em Deus por causa dos meus pastores lá atrás, né? E eles foram uma plataforma para que eu pudesse hoje trilhar a minha própria jornada, né? Então eu tenho muita alegria de estar aqui com vocês. É um prazer. A minha esposa ela não pôde vir, ela está grávida, graças a Deus. E nós perdemos o ano passado 2 bebês. E foi de um grande abalo para a gente. Nós queríamos muito ser pais, né? O Mateus já está povoando a terra. Cada ano é um, então eu estou pegando a unção dele. Eu vou chegar lá. Mas ele já orou por mim e me abençoou. Agora vai. E a minha esposa, por conta do último histórico do ano passado, o médico falou para ela não fazer esforço físico, então tá uma gravidez de risco, mas graças a Deus, em relação ao ano passado, já nesses 2 meses, ela já tem um progresso, batimento cardíaco da criança, já está, graças a Deus, acontecendo. Foi muito bom. Então, por isso que ela não pôde estar aqui, mas ela está lá na igreja, porque vai estar tendo culto, vai ter acampamento, os jovens vão dormir tudo hoje lá, aí vai ser uma bagunça só. Mas vamos lá, eu queria fazer só mais uma oração com vocês, para Jesus preparar o nosso coração, sob uma orientação realmente divina para os nossos dias. E a palavra, irmãos, ela sempre estará pronta, ela é perfeita, ela é irrepreensível, ela é pura, ela é santa e preciosa. Mas é o nosso coração que precisa estar preparado para receber. E se você receber algo vindo do céu, não de mim, eu não tenho nada para oferecer a não ser Cristo, você vai ser transformado, você vai mudar não só a sua casa, mas a esfera da sociedade que você estiver inserido. Amém? Jesus, muito obrigado por essa noite, é um privilégio estar aqui. Senhor, eu oro para que o Senhor prepare o nosso coração, dilata o nosso coração para receber toda a verdade que venha do céu. Espírito Santo de Deus, passeia neste lugar, passeia no meio do seu povo. Eu oro para que todos que estão aqui sejam abençoados, não só eles que estão aqui, mas a sua casa, a sua família, o trabalho. Eu peço que em nome de Jesus a sua presença venha vasculhar o nosso interior hoje, libera vida neste lugar. Eu profetizo, Senhor, não só aqui na minha igreja, na nossa casa, um ambiente saudável espiritualmente. Eu oro em nome de Jesus para que sejamos destinados, impulsionados pela sua verdade nessa noite. Pai, o Senhor conhece as minhas fraquezas, sabe o quão falho eu sou, o quanto eu preciso de Ti, o quanto eu sou carente de graça e misericórdia do Senhor. Por isso, Pai, usa a minha vida nessa hora, tudo que é carne e humano, tudo que é experiência própria, em nome de Jesus, fique na cruz e somente aquilo que o Senhor tem para essa noite, que realmente durante a palavra o Teu Espírito seja a dinâmica de tudo que será liberado desse altar. Em nome de Jesus, toda distração, embaraço, toda seta, em nome de Jesus seja retirado deste lugar, que o nosso pensamento e coração seja levado cativo ao conhecimento de Deus. Jesus, ainda te peço, fere o nosso coração com fome e sede pela sua presença, Pai. Em nome de Jesus, amém, 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 amém. Glória a Deus. Abram comigo em Mateus 6.
Irmãos, como o Mateus falou, a gente fazia os cultos na praça bastante tempo já, e foi um prazer conhecê-los. A verdade, a gente uniu movimentos, porque a nossa geração jovem sentiu a necessidade de sair de dentro da igreja. Eu costumo até brincar, né? Sair do gueto gospel para poder levar o evangelho lá fora. Sair do condomínio aqui e levar o evangelho lá fora. E a gente se conheceu e são amizades, né? O Mateus, eu não sei o que vocês chamam. Vocês chamam Quinho, ele aqui também? É Quinho também? Eu aprendi lá e agora eu chamo ele de Quinho. Todo lugar. E aí eu fiz amigos tão preciosos, foi uma conexão tão boa que eu nunca mais quero perder essa amizade deles. E o ano passado, quando nós perdemos os dois bebês no início do ano, a gente começou a orar e falar: Deus, tem alguma coisa para a gente? Nós estávamos muito bem no trabalho, tanto eu quanto a Paty. Muito bem mesmo, graças a Deus a gente tinha uma boa posição. Eu trabalhava lá na Marginal, na Óticas Gassi ali. Estava com o emprego feito, até um dia que a gente sempre orou em casa para entender a voz de Deus, para não fazer nada sem a voz de Deus. E Jesus falou: olha, eu quero tirar vocês de um tempo e eu quero levar vocês para um lugar. E o desconhecido de Deus muitas vezes nos assusta, irmãos, porque às vezes Jesus nos chama, tira da nossa terra, da parentela, mas a gente não sabe para onde a gente vai. Não sabe o que vai fazer, como vai ser, mas às vezes Deus chama. E quando Deus chama, é muito bom nós seguirmos a palavra de Deus. Amém? Então, ter uma palavra de Deus é sinônimo de ter proteção divina. E foi quando a gente pediu as contas, tanto eu quanto ela, nós pedimos as contas, a gente foi para uma base missionária chamada Jocum, e quando a gente chegou lá, a gente começou a orar. Eu liderava os jovens aqui na igreja, pastoreava junto com o meu sogro aqui. E aí eu falei que eu ia, ele falou: meu Deus, tem certeza? Aí eu falei: eu quero ir para a África. Eu falei para ele: eu quero ir para a África, tem um país que eu quero ir. E eu achei que era a África, irmãos. Confesso para vocês, eu achei que era a África. Nós fomos para Jocum, ficamos 2 meses lá, e Jesus começou a falar conosco sobre a dor das mães e das mulheres na Ucrânia, que perderam seus filhos, que perderam seus maridos. E olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Às vezes, dentro da igreja, a gente acha que a missão é nossa. Eu não sei se você já viu algum irmão falando assim: o meu chamado é louvor, meu chamado é pastor, meu chamado é o diaconato, meu chamado é ensinar. E uma coisa que nós precisamos entender como igreja é que o chamado ele é de Deus e nós somos inseridos naquilo que Jesus já está fazendo. Não tem chamado nosso. Chamado é de Deus. Por isso que Jesus falou: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Deus sempre esteve fazendo algo desde o início da humanidade e ele insere as pessoas. Por exemplo, Moisés. O chamado não era de Moisés de libertar o povo. Todo mundo fala: Moisés teve o chamado de libertar o povo. Não, não. O chamado era de Deus e Moisés foi inserido no plano de Deus. Onde está isso? Em Êxodo 3. Deus ouviu o choro e o clamor do povo sofrendo na mão de Faraó. Então Deus criou o chamado de libertar o povo, Moisés foi inserido naquilo. E eu achando assim: meu chamado é missões, meu chamado é missionário, é ser isso e aquilo. E aí Jesus falou no meu coração: o chamado é meu. Você está sendo inserido em algo que eu estou fazendo. Porque é até um pouco prepotente a gente falar que é o nosso chamado, que a gente idealizou algo, mas não é. E aí foi quando eu falei para a igreja, falei com os irmãos, falei: eu vou ir para a África. E aí Jesus começou a falar conosco sobre as mulheres, as crianças da Ucrânia. E aí meu Deus. E aí pai, eu não posso levar a minha esposa para um cenário que as pessoas perderam filhos, perderam tanta... Irmãos, o cenário de guerra é muito triste, porque você sempre vai ver a pessoa arruinada emocionalmente. Eu lembro quando eu cheguei a gente entrou pela Romênia, né, para ficar na fronteira da Ucrânia, eu falei para um ucraniano: como é que está o seu coração em relação à guerra? Ele falou assim para mim: você chegou agora, daqui 6 meses a gente conversa, eu não quero falar sobre guerra. De tão ferido que aquele povo estava e ainda está sofrendo efeitos de guerra, eles nem queriam conversar.
Então, antes de ir, eu falei, Deus, como é que eu vou levar minha esposa para esse cenário? E aí eu comecei a orar, e eu falei, Deus, fala com ela, eu preciso ter uma confirmação. E aí Jesus falou com ela sobre Jeremias, que ouviu-se um choro em Ramá, e Raquel não queria ser consolada. E ela falou, amor, eu sei que eu perdi bebês, foi muito difícil, mas eu quero consolar as mulheres da Ucrânia. E aí nós entramos em acordo. Quando a gente foi falar para o meu sogro, Jesus. Quando a gente foi falar para minha sogra, Jesus. Aí eles, não, vocês são malucos, não vão para lá, tá tendo guerra aí, não sei o quê e tal. Foi muito difícil, irmãos. E aí meu sogro falou, olha, Mica, você vai levar minha filha, é para um ambiente perigoso, você tem certeza que é a voz de Deus? E aí eu falei, me dá mais uma semana, porque você fica com tanto medo, tanta pressão das pessoas, eu falei, me dá mais uma semana. E aí eu falei, amor, vamos orar mais uma semana, porque se acontecer alguma coisa com a gente, eu não vou aguentar. Irmãos, seguir a voz de Deus às vezes é perigoso, às vezes gera um turbilhão dentro da gente, é normal. E a gente foi orar e Jesus realmente confirmou nosso coração. E meu sogro falou, se Deus falou com vocês, eu vou abençoar. Falei com a minha mãe, meu Deus, minha mãe quase entra em desespero. Mas enfim, irmãos, nós fomos. A gente chegou na Romênia, porque não dava para entrar direto na Ucrânia, e nós ficamos em Cluj-Napoca, uma cidade que faz fronteira, e lá tinha um campo de refugiado. Uns 3 empresários, eles... Antes de... Sabe quando tem apartamento para vender? Ele fechou, ele não vendeu os apartamentos, e esse empresário cristão, ele liberou mais de 30 apartamentos para receber os refugiados da guerra da Ucrânia. E ele conversou com outros amigos para alugar apartamentos nos prédios vizinhos. E nós estávamos lá com 130 famílias ucranianas. Então, nós estávamos na fronteira, ali na parte oeste, onde estava sendo atacada na parte leste, e recebendo todos os dias famílias ucranianas. Irmãos, eu gosto de cozinhar, mas lá eu fiquei com tanta... eu enjoei tanto de cozinhar, porque todos os dias era almoço e janta, almoço e janta. Nós somos numa equipe de 7 pessoas, e todo dia cozinhando, todo dia cozinhando. O ucraniano, o europeu, ele é muito fechado, ele não gosta de conversar. Não é igual a gente que chega, abraça, conversa, sorri. O ucraniano, para você ganhar ele, leva pelo menos uma semana para ele te dar um bom dia lá. Porque eles são próximos da Rússia, então eles são muito fechados, não tem conversa. Você vai falar good morning, bom dia para eles, eles não respondem. Porque eles nem gostam de falar o inglês também. Eles já têm essa rixa. E no dia que nós fizemos uma feijoada, eu falei com o pastor, já falei, eu posso fazer uma feijoada para os ucranianos? Aí ele falou, por quê? Porque é uma comida típica brasileira, se a gente fizer uma feijoada, eles vão gostar. Eu lembro, irmãos, que quando a gente fez a feijoada, eles fizeram fila. Não vou falar no inglês, mas missionário, obrigado pela comida. Aí eles pediram marmita para levar para a casa deles. Pensa em como a feijoada ganhou o coração dos ucranianos. Aí, a partir daquele dia, irmãos, eles começaram a abrir o coração. Essas 30 famílias não eram cristãs. Tinha umas 10 pessoas cristãs. Então, eles perguntavam, por que você está aqui? Aí eu falava, porque Jesus ama vocês. Jesus tirou a gente do Brasil para vir para cá. E todo dia tinha culto para criança, tinha culto para adolescente, tinha culto para jovens e tinha reunião para os idosos. E nós fomos ganhando. Dia após dia, um ucraniano ganhava outro para Jesus. Era tudo por tradução, nós falávamos no inglês, do inglês uma ucraniana falava no ucraniano. Tinha russos também, irmãos. Tinha irmãos russos também que não concordavam com a guerra, e eles eram russos, então eles foram para a Romênia, porque eles não queriam participar da questão da guerra. Eu lembro num dia que um irmão, ele falou, esse menino está fazendo aniversário. Aí eu abracei ele, eu falei, feliz aniversário. O nome dele era Macário, o menino, tinha 13 anos. Aí ele falou assim, feliz por quê? E eu perguntei, o que aconteceu? Ele falou, a minha mãe acabou de ir embora.
Eu falei, por que ela? Ela é policial e foi convocada para a guerra. Meu pai já morreu, agora eu vou perder minha mãe também. Menino abalado, abalado. A gente foi lá, comprou um bolo, tentou. Ficamos uma semana, todo dia, dando atenção para esse menino, mas ele estava inconsolável. Ele falou assim, eu não quero, eu quero ir para a Ucrânia. Ele não queria ficar lá sozinho, irmãos. Sabe, aqui no Brasil, a gente tem um convívio de igreja, mas a gente não para pensar que existe uma dor lá fora. E eu lembro muitas vezes, irmãos, que a Paty, quando ia participar das reuniões de mulheres, e elas tinham um momento para abrir o coração, um momento para elas falarem, e quando elas começavam a contar que perdeu o marido, que perdeu não sei o quê, a reunião das mulheres lá duravam 3 horas, irmãos. Era só choro, era só choro. A gente levantava de manhã com lágrimas, e eu lembro de dias que eu falava, Deus, por que eu sou tão egoísta? Por que eu sou tão egoísta? Por que eu só penso em mim? Por que a minha vida, tudo que eu fiz, sempre foi pensando em mim? E quando eu chego lá para falar do amor de Cristo, eu não sabia o quão necessário era. Sabe, irmãos, eu não vim aqui para me dar uma de santarrão, não. Eu só estou dizendo que existe uma dor que às vezes a gente nem percebe. E não precisa ser na Ucrânia, talvez possa ser algum bairro carente. Talvez possa ser um vizinho que precisa de um auxílio espiritual e você é a pessoa que está do lado. Talvez é alguém no seu ambiente de trabalho. Irmãos, a gente voltou agora em dezembro, eu voltei a trabalhar no mesmo ramo e tinha uma mulher entregando um panfleto, trabalhando para a gente, e todo dia eu via que ela estava vermelha, e eu olhei assim para ela, falei, você não tem um protetor solar? Aí ela falou assim, não, é porque eu comecei esse mês, meu salário é só o mês que vem. Aí eu falei, meu Deus, você não tem um protetor solar? A gente comprou um protetor solar lá para ela, que ela estava descascando, porque não tinha sol, trabalhava na rua. Aí ela começou a chorar na hora do almoço. Eu falei, por que você está chorando? Ela falou, ninguém nunca fez isso para mim. Eu falei, olha, eu vi o seu descascado aqui, mas Jesus viu o seu interior. E por isso que ele mandou a gente comprar esse protetor. Aí ela falou, onde é a sua igreja? Eu falei, minha igreja é em Suzano. Ela falou, eu moro aqui no Itaim. Aí eu falei, eu tenho uma igreja no Itaim. E é quadrangular também, eu vou pedir para alguém te buscar domingo para te levar na igreja. Vamos, é uma coisa tão simples, é ou não é? Missões é ir a um lugar onde Deus não é adorado. O coração daquela mulher não era um protetor solar. Eu gastei R$30, irmãos. Eu paguei R$30 para mandar a mulher para a igreja, para um obreiro que eu conhecia buscar lá na casa dela. É uma coisa tão simples. O seu trabalho é um campo missionário. O seu trabalho é uma plataforma, você é um agente de Deus ali. A extensão do ser de Deus é você ali. Então é uma coisa simples, não precisa ir para a Ucrânia, embora eu queira voltar para lá para ajudar a construir as casas. Mas você pode fazer onde você quiser, Vamos para a Bíblia, vamos lá, Mateus 6. Nós ficamos lá até 10 de dezembro, irmãos, e voltamos, até por causa que é só 3 meses, por questão de visto, né? Eles pediram para a gente ficar, tudo, mas aí também teve, em questão a gravidez da Paty, era muito melhor estar aqui, perto de família, em tudo. A gente não sabe ainda se o bebê ele é meio romeno, ucraniano, brasileiro, a gente ainda não sabe, mas eu sei que ele pertence às nações, é isso que eu sei. Amém? Mateus 6. Eu quero pensar com você um pouco sobre o cenário da igreja brasileira. Irmãos, nós enfrentamos um crescimento evangelístico no Brasil muito legal. Hoje nós temos 80 milhões de cristãos no Brasil. Isso é muito bom. Se você encontrar alguém no banco e você esbarrar na pessoa, a pessoa vai falar, paz do Senhor, irmão. Se você bater no carro da frente, vai ter um adesivo lá, Deus é fiel, ou Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você vê, tem várias pessoas com camiseta de crente. Se você ligar a TV, tem um monte de canal falando do Evangelho. Isso é muito bom, porque talvez na época do pastor Luiz, andar com a Bíblia debaixo do braço era uma afronta. Você tinha que ser crente naquela época.
Sim ou não? Naquela época, as pessoas, elas perturbavam os cristãos, elas perseguiam o cristão. Andar com a Bíblia debaixo do braço era difícil. Hoje não, irmãos. Hoje você encontra crente em tudo que é canto. Eu estacionei o carro ali na frente, aí abriu o estacionamento, abriu o portão assim, já tinha um irmão saindo com a Bíblia, paz do Senhor. Ele nem veio para cá, ele foi para outra igreja, mas é daqui da rua, paz do Senhor. Eu descobri que o meu vizinho do apartamento, ele é crente, irmãos. Tem crente em todos os cantos, isso é muito bom. Nós enfrentamos um crescimento muito bom no Brasil, em termos de evangelho. Mas a maturidade não acompanhou. Nós temos um avivamento de expansão, mas nós não temos um avivamento de maturidade e caráter que acompanha. Por isso que tanta gente se converte, mas não consegue reproduzir um comportamento que fez de sua declaração. Porque às vezes a pessoa declarou na igreja que ela é cristã, se batizou, mas o comportamento dela diz outra coisa. Nunca se viu uma igreja, nunca se viu um povo que não condiz com o que declarou. E isso é grave. A gente tem que pensar muito sobre questão de maturidade e caráter. Uma das coisas que tem entrado na igreja é uma mentalidade de viver por necessidade e não por propósito. Eu acho que isso tem sido uma das coisas mais graves na igreja brasileira. A igreja se acomodou, aprendeu a viver, sabe vir para o culto, ela entra na igreja, glória, excelso Criador, saiu da igreja, ativa o secular, amanhã eu já vou trabalhar, e ela não reproduz as características de alguém que é cristão no ambiente de trabalho. Mas aqui, ela é santa, ela dá glória, ela canta muito bem, faz tudo muito bem, e glória a Deus, tem aqui isso, tem na minha igreja, vai ter na igreja brasileira, mas nós precisamos de pessoas coerentes com aquilo que declaram aqui, mas que também levam isso no ambiente de trabalho, levam isso no ambiente que elas são cristãs. E uma das coisas que a gente tem se preocupado é que um povo, você, às vezes a gente se preocupa em viver como uma mentalidade de necessidade. Abre comigo em Mateus 6, vamos lá. Se eu te fizesse uma pergunta hoje, assim como tenho me feito, você vive por necessidade, para atender necessidades, ou você vive para viver o propósito de Deus? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Qual a sua cosmovisão? O que é cosmovisão? É a forma que você enxerga o mundo. Por exemplo, esse óculos aqui, vixe, já não enxergo nada aqui. Mas se eu coloco, eu já consigo ver nitidamente. É a forma que eu vejo vocês. Cosmovisão é a forma de ver o mundo. Qual é a sua forma de ver o mundo? Qual que é a sua lupa? Como que você enxerga o mundo? Como que você enxerga o cristianismo? Como que você enxerga os propósitos de Deus? Qual o motivo de você vir para a igreja todo domingo, terça-feira? Qual o motivo de você pertencer ao reino de Deus? O que significa ser cristão? O que significa ter se batizado? O que significa perdoar os irmãos que te ferem? Nós temos que ter uma linha teológica que faz a gente reproduzir a vida de Cristo. Ou, talvez, alguma coisa se infiltrou na sua vida espiritual e você reproduz outra coisa, mesmo dizendo que é cristão. Isso é sério. Eu quero falar um pouco sobre 3 coisas que entram na igreja, que faz a gente viver por necessidade. Um espírito de ansiedade, da gente ter orfandade e mentalidade de livramento. Essas 3 coisas faz a gente perder o propósito, reduzir o evangelho a outras coisas, diluir a vida cristã. Vai ser muito interessante o que a gente vai falar aqui. Vamos lá, Mateus 6, 24. Todos acharam? Ninguém pode servir a 2 senhores, ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos, guarde a palavra ansiosos, pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Deus está falando assim, você não é mais importante que a comida?
do que a bebida? Olhai para as aves do céu, não plantam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá com suas preocupações acrescentar uma única hora ao curso da vida? Quanto às roupas, por que andais ansiosos? Olhai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não andeis ansiosos, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas essas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, uma das coisas que tem feito a igreja se perder no propósito, e fez eu me perder muito tempo, era viver para atender necessidades. Sabe aquela pessoa que ela trabalha, e ela só pensa em trabalhar, e quando ela tem uma coisa, ela já projeta ter outra coisa, e ela vive para atender alguma demanda da vida, do mundo. Meu Deus, é o anjo. Em nome de Jesus, queima agora. Sabe, viver por necessidade faz a gente perder o propósito. A ansiedade não vai resolver os nossos problemas, irmãos. Por mais que nós sejamos muito produtivos em alguma coisa, eu quero que vocês saibam de algo. Jesus está cuidando da sua vida. Ele te acompanhou, ele te viu nascer, ele é o seu pai, ele sabe o que você precisa. E aí, o que ele ensina aqui? Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. O que está acontecendo hoje? Nós buscamos as coisas acrescentadas e esquecemos de buscar o reino e a justiça. É a geração do acréscimo. Eu preciso ter, eu preciso conseguir, eu preciso mostrar que eu tenho algo, eu preciso mostrar que eu estou conseguindo alguma coisa. A geração do acréscimo busca aquilo que Deus já prometeu. Nós invertemos a ordenança bíblica. Coloca em prioridade reino de Deus, justiça de Deus. As demais coisas vão vir, irmãos. Se posiciona como filho de Deus, saiba, Ele vai te guardar, Ele vai te sustentar. Não ache que é o seu trabalho que te sustenta, porque se você ficar doente, olha, você não vai receber. Quem é autônomo ainda mais. Saiba que Deus te sustenta, Ele te guarda, sempre te guardou. Quando você chegar no céu, você vai ver tanto livramento que Ele te deu, quando Ele passar lá, no telão, tanto livramento que Ele te deu. Ele fala, vocês não são mais importantes do que todas essas coisas? Sabe, deixa o amor de Deus invadir o seu ser, como nós cantamos. Silencia a ansiedade. Se posiciona no lugar de filho. Reposiciona no lugar de filho. Ele quer cuidar de você. Ele quer participar da sua vida. Ele sabe o que você está vivendo. Ele quer te dar mais as mãos, irmão. Irmã. Ele quer ficar com você. Deus não negocia isso. Tem gente buscando o que Ele prometeu, é uma promessa, comida, bebida e vestir, é uma promessa dele dar. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu estava na casa de um irmão, e eu estava tocando violão lá no sofá com a filha dele, tem 3 anos. E ela estava com o pé pro alto, e ela falou assim, pai, mãe, eu quero leite. E aí eles não responderam, eu quero leite. E ela brava falando, eu quero leite. Quantos pais aqui já viram essa... Eu quero leite. E eu tocando violão, e ela no sofá com os pés para o alto, irmãos. E aí veio lá, o meu amigo Brunão trouxe o leite para ela, e ela ficou lá tomando. E eu falei, rapaz, mas que folgada, né? E
E eles estavam passando uma dificuldade muito grande como família, né? E eu falei, ela não se preocupa se tem leite para amanhã. Ela não se preocupa se a despensa está assim, deixa eu fracionar. Esse leite eu vou usar hoje e amanhã, porque não tem muito pro mês. A Maria, que foi a criança, ela nem sabe se eles têm um bezerro lá atrás, uma vaca que está dando leite. Ela não sabe, irmãos. O que ela sabe? Aqui vem. Ela sabe que vai chegar o leite. É ou não é, Ellen? 2 agora. Ela só pede. Mas por quê? A criança, ela assume a identidade de filho. Só que quando a gente cresce, nós nos tornamos independentes, nós saímos da posição de filhos e falamos assim, Deus, agora eu sou independente, eu sou crescido, eu já li a Bíblia, eu já sei. E a pessoa começa a depositar, empenhar a sua vida no trabalho e na força do braço dela. E ela sai da posição de filho dentro do coração dela. E ela começa a labutar e lutar, acreditando que é ela que provê as coisas. Isso é muito sério. Por isso que Jesus fala, deixa vir as minhas crianças, porque quem não se converter como uma criança, não entrará, não é se tornar uma criança, não é infantilizar, não é isso, é ter o coração de uma criança. A criança é dependente, ela sabe que ela tem alguém para sustentar ela sabe. Deus não quer esmagar isso no seu entendimento, Deus na verdade quer dizer, filho, eu estou cuidando de você. Você pode trabalhar, ter o que você quer realmente, mas nunca se esqueça que o meu propósito está acima disso. Eu estou acrescentando porque você está no propósito. Por isso que ele termina dizendo, buscai antes o reino de... Irmãos, o que é um reino? Reino é composto por 3 coisas. Todo reino tem um rei, todo reino tem estatutos, tem regras, tem leis, e todo reino tem um povo. O que Jesus está ensinando? Busque primeiro o rei, a pessoa de Jesus. Busque a justiça, a prática do reino. Porque não adianta declarar, lembra que eu falei isso? Não adianta declarar que é crente, mas o comportamento dizer que você é outra pessoa. Ao invés de evangelizar, você faz tudo o contrário. E as outras coisas, aí ele fala assim, as outras coisas, eu, Senhor, acrescentarei. Então, uma das coisas que tem se infiltrado na igreja, impedindo ela de ver o propósito, é nós darmos lugar para a ansiedade. Irmãos, eu sei que talvez na sua vida esteja orbitando vários problemas. É finanças, é o filho que está se desviando, é não sei quem que está doente. Eu sei que muitos problemas batem na sua porta, batem na minha também. E não tem essa se é pastor ou não. Problema vem para todo mundo. Mas se você viver para atender os problemas, você vai ficar doido. Você tem que colocar no seu coração e na sua mente o seguinte direcionamento. Deus, o Senhor é o meu Pai. Acabou os meus recursos para resolver. Eu não tenho condições de agir nessas áreas. Eu estou te entregando, Pai. Eu vou ficar como filho aqui. Tudo que eu poderia fazer fisicamente, eu fiz. Deus, quando olha essa situação, você entregando e você se comportando como filho, Ele fala, é meu filho, eu vou lá. Eu vou entrar com providência. É o meu filho, é minha filha. Ele está se posicionando, Ele está dando... Quando acabam os seus recursos, é uma oportunidade para Deus agir. Acabou todos os recursos da terra. Deus fala, agora entrou a minha vez. É a minha deixa. Não deixe a ansiedade, igreja. Não deixe, irmão, a ansiedade contaminar, corromper, comprometer o seu estilo de vida. Porque o mundo é assim. O mundo quer gerar dentro de nós uma mentalidade de vida ansiosa, que nós temos que ter tudo rápido. Às vezes não tem. Às vezes não vai acontecer na hora que a gente quer. A primeira oração diz assim, Pai nosso que estás, é uma questão de localização. Pai nosso que estás, Ele está onde? E você? Quem precisa de quem? Então se Ele fazer na hora, amém, glória a Deus. Se Ele não, Ele é Deus, nós devemos continuar como filhos. Eu vou fazer uma ilustração aqui, deixa eu...
Pode ser você aqui, querido. Vem cá. Como você chama? Lívia. Digamos que a Lívia esteja andando comigo, ok? Eu vou fazer a representação de Jesus aqui. Está andando comigo, ela ora, ela busca, ela vem para a igreja, ela lê a Bíblia, ela está buscando Jesus. Eu estou caminhando. De repente, pode seguir, Lívia, fica ali no cantinho. De repente, o pai para. E às vezes o pai se distancia só para ver se você notou que ele se distanciou. Por isso que às vezes ele dá uma distanciada para falar assim: será que ele e ela vai notar? Será que ele e ela vai parar e vai falar assim: não, cadê meu pai? Cadê meu pai? E de repente o pai ficou e você andou, porque você foi atender a ansiedade, a necessidade, a demanda que bateu na sua porta e o pai ficou. E às vezes ele não vai responder no ato. Se talvez você está assim hoje, como eu fiquei muito tempo, olha para o lado e fala: pai, aonde está o Senhor? Procura o rastro do Espírito Santo. Fala: onde você está, Jesus? Eu perdi o Senhor em algum degrau dessa vida, me ajuda a retomar. Porque tem gente vivendo o evangelho há 10 anos sem ouvir a voz de Deus. Vive da comida do altar, mas ela mesma não tem uma palavra de Deus para a vida dela. Isso é uma realidade que a igreja vive. Vive para atender a ansiedade e necessidade, e se esquece do propósito. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando Jesus responde uma coisa, nós ficamos alegres. Quando você olha, ele responde, você se sente amado, abraçado. Quando Jesus responde, irmãos, é muito bom. Mas e quando ele não responde? Você está um mês pedindo, clamando. Você jejuou, você chorou, o joelho já está quadrado. Você chorou, você coloca louvores para ficar entusiasmado pela presença de Deus. Às vezes não sente nenhum arrepio, você ora. Quando ele não responde, sabe por quê? Ele está formando um caráter de resiliência para sustentar a promessa que vai se cumprir. Ele não pode dar uma coisa grande, sendo que não tem caráter para sustentar. Quando ele responde, glória a Deus, mas quando Deus responde o milagre imediatamente, não muda o nosso caráter. Mas quando o Pai não responde, e Ele dá tempo, e Ele deixa em silêncio, sabe o que Ele está fazendo? Te transformando, apto para viver a promessa. Ai, minha promessa não vem, minha promessa não vem. Você está pronto para a promessa? Você tem base espiritual, vida cristã, prática diária para receber a promessa? Então às vezes o silêncio é para transformar dentro de você. Mas se você notou que há algum silêncio, procura. Igual o da Lívia, procura onde está. Onde está? Não deixe a ansiedade fazer isso com você. Busque o reino de Deus. Busque a justiça de Deus. As outras coisas, se vier amém, se não vier amém também, não vai alterar a minha alegria no Senhor. Não vai mudar. 1 Samuel 13. Quantos estão entendendo o que Jesus quer falar hoje com a gente? Então a primeira coisa que a gente falou que atrapalha o propósito da igreja é a questão da ansiedade. Seu chamado não é suprir necessidades dessa vida, irmãos. Seu chamado é pertencer a Deus e fazer as coisas que Ele continua fazendo. 1 Samuel 13:8. Esperou Saul 7 dias, o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Portanto disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal havia ele acabado de oferecer o holocausto, Samuel chegou e Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Perguntou Samuel: que fizeste? Respondeu Saul: quando vi que o povo ia se espalhando daqui, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, pensei. Esse pensei, irmãos,
Atrapalha tanta gente. Agora descerão os filhos sobre mim a Gilgal, e não obtive benevolência do Senhor. Assim senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Como que está aí? Constrangi-me e ofereci o holocausto. Senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel a Saul: procedeste totalmente não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Agora, porém, não subsistirá o teu reino. O Senhor já buscou para si um homem segundo o seu coração e já ordenou que seja líder sobre o povo, porque não guardaste o que o Senhor te ordenou. Irmãos, preste atenção. O segundo problema que a gente enfrenta é a questão da orfandade. Uma pessoa que tem mentalidade de órfão, ele invade o chamado de outra pessoa. Deixa eu falar uma coisa: Deus não vai abençoar você na identidade de outro. Não procure ser igual ao outro. O outro canta bem, o outro prega bem, o outro tem uma teologia boa, o outro tem um vocabulário muito legal. Não procure copiar pessoas, porque o que Deus te deu é seu e ninguém vai roubar. Existe talento para todo mundo. Deixa eu falar, o que você nasceu para fazer, ninguém mais pode fazer. Você vai ser o melhor nisso. O seu chamado é atingir a melhor versão que Deus deu para você. Nem que você tenha que ser, às vezes eu falo para Deus: Deus, nem que eu tenha que ser o porteiro daquilo que o Senhor está fazendo, me coloca nisso. Nem que eu tenha que arrumar as cadeiras, me coloca nisso, que eu quero participar do que o Senhor está fazendo. Mas olha o que está acontecendo aqui. Saul tinha uma mentalidade tão órfã, que ele quis fazer o que ele não foi chamado para fazer. Ele não sabia o que ele deveria fazer, e aí a pressão veio sobre ele. Sabe o que ele fez? Eu vou invadir o chamado de outra pessoa, vou fazer. Saul era o que? Rei. Samuel era o que? Sacerdote. Um administrava, o outro tinha ofício espiritual. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É a mesma coisa que a gente falar assim: Rodrigo Axuxi, vem presidir a igreja, vem falar como faz culto. Não é o chamado dele. Na verdade, ele não deve nem dar palpite nisso. Quer saber como faz culto? Procura para os homens de Deus aqui. Ok? É o chamado deles. Saul quis fazer isso. E aí, ele foi perdendo soldados. E ele falou assim: pensei que eu ia perder essa guerra. Eu me senti obrigado. Quantas pessoas estão sendo pressionadas pela vida, e elas abrem mão de obedecer a Deus e caem no pecado, porque elas foram pressionadas. Deixa eu te fazer uma pergunta: o que está te pressionando hoje? O que está afligindo a sua casa hoje? É uma doença? É um problema financeiro? Porque nós estamos muito mal financeiramente. O que está atingindo? Nada justifica a troca de identidade. Atender uma demanda, uma necessidade não justifica. Não negocia a sua identidade. Você é filho, continua como filho. O pai, Deus não é passivo, irmãos. Ele vai reagir. Ele só espera que você se posicione. Na verdade, Deus tem prazer em agir na vida de um filho. Ele só espera que você volte para a sua posição de filho, para Ele entrar com providência. Você é mais que vencedor. O que é ser mais que vencedor? É entrar numa guerra e não lutar. Deus quer ser forte na vida de tantas pessoas. Eu olhando aqui, eu vejo Jesus querendo ser forte na vida de tantas pessoas aqui, mas Ele precisa que você seja fraco na presença dEle. Seja forte com o mundo, seja forte no dia a dia, tenha resiliência para obedecer, mas diante do Pai: Senhor, tem tantos problemas batendo na minha porta, mas aqui está o meu coração. Eu vou te entregar. E só o Senhor pode resolver as causas que estão cercando a minha vida. Tem problemas espirituais, irmãos, que é só o Pai. Não viva a identidade, o chamado do outro, senão você vai perder. Sabe o que aconteceu com Saul, irmãos?
ele perdeu o reino. Naquele ato foi escolhido um outro rei. Eu não quero que aconteça isso comigo, eu não quero que aconteça com você. Já pensou? Deus fala, passou de ti o reino, eu vou escolher outro. Eu vou escolher uma outra pessoa para guiar o que eu tenho que fazer. Porque o trabalho é dele, ele vai levantar alguém se você não estiver posicionado. Para a gente finalizar, Atos 16, 25. Toda distorção de identidade, igreja, vai roubar o seu propósito. Saul agiu por necessidade. Sabe por que a necessidade continua batendo na sua porta? Porque ela quer que você supra ela. Obrigado, meu. Mateus 10 para você. Galardão de profeta para servir água. Meu ato sumiu aqui, ó. Atos 16, 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. De repente houve um terremoto tão grande que os alicerces da prisão foram abalados. Abriram-se todas as portas e foram soltas as correntes de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, pensando que os presos tinham fugido. Paulo, porém, gritou: não te faças nenhum mal, todos aqui estamos. O carcereiro pediu luz, saltou para dentro e todo trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então tirou-os para fora, dizendo: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Respondeu eles: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Irmãos, preste atenção. Nós falamos que a ansiedade se infiltrou na igreja e tem desviado o propósito. Nós falamos que a orfandade faz a gente invadir o chamado do outro. Um outro problema, que é o último que eu quero falar, é a mentalidade de viver só por livramento, de se relacionar com Deus só para obter um livramento. Esse é o mal de algum ser humano, e esse é o mal, foi o meu mal por muito tempo. É querer usar Deus para fazer os meus propósitos acontecerem. Olha o que está acontecendo aqui. Paulo e Silas foram presos. Eles começaram a orar dentro da cadeia, começaram a buscar a Deus. As portas se abriram. Qual é o primeiro gatilho que vem na sua mente? O que você ia fazer se abre? Se você está orando e abre. Vamos lá, digamos que o Mateus vai continuar pregando na praça. E o pastor Wilkerson lá, dando a bênção. Aí chega a polícia, né? Porque agora a gente está num governo um pouco mais difícil. Talvez para a igreja vai ser mais difícil. Aí chega a polícia lá, prende eles. E nós aqui desesperados, orando pelo pastor Wilkerson e pelo Mateus. Orando, clamando. A Ellen, doida da vida, querendo de em casa, que não está aguentando as crianças em cima. Não tem o Mateus para ajudar. Aí as portas da prisão se abrem. O que eles vão fazer? Irmãos, eu me conheço. Se sou eu ia dar um pinote. Eu ia correr. Eu ia deduzir assim: eu estou orando, estou adorando, eu vou. Mas irmãos, tem uma coisa, tem um princípio aqui que é muito diferente do que a gente vive hoje em dia. Eles não correram porque tinha um propósito ali dentro. E aí de repente, aquele carcereiro que tinha a missão de cuidar especificamente de Paulo e Silas, ele ia se matar, e eles: não lance mão sobre ti, estamos todos aqui. E ele trêmulo, sem entender: por que vocês estão aqui? Vocês poderiam ter fugido, por que? E ele cai. Paulo e Silas levam eles a conhecer Jesus. O que eu preciso fazer? Aquela pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Preste atenção nisso aqui. Se você viver para ter livramento, você perde a missão. Mas se você viver pela missão, sempre vai ter livramento. Sempre vai ter livramento.
Não viva condicionado, milagre, milagre, milagre. Eu terça vou no culto porque eu quero milagre, milagre, milagre. Teve um dia que eu conversei com meu pai, irmãos, eu ganhei o meu pai para Jesus. E eu levei o meu pai para a igreja quando eu ganhei ele para Jesus. E eu levei ele no Bola de Neve, quadrangular, que ele mora em Tapetininga. Levei ele na Madureira, ele gostou lá, o pastor era mestre de obra, meu pai também pedreiro, ele ficou lá. Aí esses dias eu conversando com meu pai, falei, e aí pai, esse ano tal? Ele falou, Mica, eu vou fazer uma campanha para conseguir um carro novo, porque agora eu quero comprar uma Spin, não sei o que tal. Falei, pai, não reduz o evangelho a isso, pelo amor de Deus. Se Deus te der, amém, mas se não der, pai, faz uma campanha para se aproximar de Deus. Vou para a igreja porque eu quero conhecer sobre o arrebatamento, eu quero saber os últimos passos, eu quero ter preparado para o avivamento, para o arrebatamento, eu quero. Sabe, tem gente vivendo condicionado, milagre, 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 acabou, resolveu, quero mais um milagre, quero mais um milagre, quero um milagre, milagre. Você perde o propósito. Não dependa do milagre para permanecer na presença de Deus. Viva o propósito que o milagre vai acontecer o tempo todo. Irmãos, toda vez que eu recebi um milagre, eu não estava buscando por ele. Eu vou contar uma coisa para vocês. O último. Nós estávamos lá na fronteira da Ucrânia e nós iríamos para a Polônia, porque na Polônia tinha um outro povo ucraniano que estava indo para lá. E a gente atendeu ali na fronteira da Romênia. A gente falou, vamos para a Polônia. Ligamos para um pastor, conversamos com ele, falou, pode vir. E aí de repente todo dia nós orávamos, todo dia nós tínhamos umas 2, 3 horas com Deus. Que você viver em missão, irmão, é muito importante estar bem ligado ao céu. E nós oramos, Jesus falou, vocês não vão para a Polônia. E nós, por que não? Nós planejamos, nós compramos uma passagem para lá. Nós saímos do Brasil planejando passar pela Polônia. Por que nós não vamos? E a gente começou a orar. Eu lembro que a gente ficou 3 horas, irmãos, sentado no tapete, em silêncio, aguardando Deus falar a direção. Eu não sei se você tem a prática de fazer silêncio na presença de Deus, mas isso é muito importante. Não fale muito talvez, fique em silêncio, aguarde. E aí Deus falou, vocês não vão para a Polônia, permaneçam aqui. Isso foi na quinta-feira. No sábado, sabe o que aconteceu? A Polônia foi bombardeada exatamente na fronteira. Nós oramos um para o outro, caímos de joelho e falamos, Deus nos livrou, porque a nossa passagem de ônibus era pela fronteira. Viver pelo propósito vai te proteger. Nós não tínhamos dinheiro para ir de avião, irmãos. Nós íamos de ônibus. E por ir de ônibus, nós íamos passar pela fronteira dos 2 países. E foi bombardeado e morreu 4 pessoas. Parte da cidade foi destruída da fronteira Polônia e Ucrânia. Porque um míssil que era para ir para a Rússia voltou para trás, chegou na Polônia. Necessidade é tudo que nós precisamos na terra. Propósito é tudo que vem do céu. Sabe por que Deus quer que você viva pelo propósito, igreja? Porque a necessidade é para nós mesmos, é para utilização própria, mas o propósito beneficia outras pessoas. O propósito vai ser uma plataforma para outra geração se achegar a Deus. Fique em pé comigo, eu quero orar com você. Quem vive pelo livramento vai perder a missão. Isso é um padrão. Quem vive pela missão sempre vai ter livramento. Sempre vai ter livramento. Jesus, eu peço a sua presença aqui, papai. Acalma o nosso coração, nos achegamos a ti. Vem sobre esse lugar. Ó doce Espírito, vem sobre este lugar. Atrai o nosso coração novamente aos teus átrios, Senhor. Pai, nos perdoe todas as vezes que nós vivemos
pela ansiedade. Nos perdoe todas as vezes que nós vivemos com a mentalidade de órfão. Nos perdoe todas as vezes que nós vivemos, ó Senhor, com a mentalidade de livramento. Eu oro para que em nome de Jesus o Senhor restaure de novo os nossos caminhos hoje aqui. Eu sinto que tem algumas pessoas aqui que estão um tempo perdido. Faz tempo que você tá orando, pedindo a Deus direcionamento. E eu acho que até por isso que Deus fez eu mudar a palavra durante a tarde. Eu quero orar por você, vem aqui na frente. Eu sei que tem alguém aqui que essa semana orou pedindo a Deus um direcionamento porque anda perdido, mesmo vindo para culto, mesmo participando de tudo. Eu quero orar por você. Eu sei que tem uma pessoa aqui. Eu tenho essa impressão no meu espírito. Você não se sente capaz, você não se sente direcionado. Você perdeu o senso de pertencimento. Eu sei que tem gente aqui. Jesus está te chamando. Você não é desqualificado, você não é improvável, não. Todo sentimento de inaptidão, em nome de Jesus, vai embora agora. Eu sei que tem uma pessoa aqui que ela está magoada com uma pessoa há muito tempo. Eu quero te falar uma coisa, não deixa a dor te liderar. Não deixa a dor te liderar, não deixa a mágoa liderar a sua vida, não deixa a mágoa prejudicar a sua vida espiritual. Jesus está te chamando hoje aqui, vem cá, eu quero orar por você. Eu sei que tem pessoas aqui que estão sem senso de destino. Jesus hoje quer direcionar você. Eu sei que tem pessoas aqui que estão afastadas do caminho do Senhor. Eu quero chamar você hoje aqui, Jesus quer assumir a sua paternidade. Jesus manda te dizer que agora Ele quer dar realmente a mão para você e te guiar. Você está andando sozinho, Jesus quer andar com você. Vem aqui na frente. Eu gostaria de pedir uma pastora para orar pelas mulheres aqui. E eu gostaria de pedir o pastor Wilkerson e mais algum pastor orar junto comigo aqui. E nós vamos liberar um destino profético sobre você. Eu sei que tem mais alguém, pode vir, Jesus está te chamando. Você não é incapaz. Tira esse sentimento de dentro de você. Ele manda te dizer que com amor eterno Ele te amou e com bondade Ele te atraiu. Ele pensava em você, Ele pensa em você. Assim como o Pai enviou o Filho, assim Ele te envia para os seus propósitos. Toda dor, toda ferida, todas as tristezas de um lar disfuncional, hoje em nome de Jesus, é curado. Jesus hoje te comissiona. Ele pegou os que não eram desqualificados, os leigos, e através desses transformou o mundo, trouxe a Bíblia até nós. Jesus está te enviando para o seu propósito, para o seu destino. As dores e as lágrimas e as feridas que estavam te paralisando, hoje Ele quebra na presença dEle. Filha, eu assumo a sua paternidade hoje. Sou eu que estou dizendo, sou eu que estou te guiando, sou eu que estou te direcionando. O Espírito Santo hoje quer expressar o amor a você. Se existe alguém perdido aqui, em nome de Jesus, receba direcionamento dos céus. O pecado não terá mais força. O pecado não vai mais aprisionar a sua vida. Existe um ambiente de amor neste lugar aqui. Existe uma atmosfera de amor neste lugar, e é o amor do próprio Pai neste lugar. O amor que comissiona, o amor que envia. Toda ansiedade, toda mágoa, toda angústia vai sendo retirado agora. Vai sendo dissipado na presença de Deus. Esse abraço que você está recebendo aí é a representação do amor de Deus. Talvez você não se sinta capaz para exercer a obra de Deus. O poder de Deus se manifesta no eis-me aqui.
Você só precisa dizer: eis-me aqui diante dele. O Pai hoje está te direcionando. O Pai hoje está te chamando. Volta para o caminho do Pai. Volta para Ele. Jesus quer andar com você. Jesus está dando as mãos para você. Chega de friezas, chega de angústia. A sua casa vai ser um lugar de delícias no Senhor. Espírito Santo de Deus, sopra sobre este lugar. Espírito Santo de Deus, sopra sobre este lugar. Toca o interior, toca onde ninguém nunca tocou. Toca aonde ninguém nunca tocou, Senhor. Chega aonde ninguém nunca chegou. Espírito Santo, eu oro por uma revelação divina de propósitos, de talentos, de direcionamentos. Eu oro em nome de Jesus, Pai, para que a Rebeca receba uma direção dos céus, que durante essa semana, Pai, ela receba um comissionamento vindo de Ti. Todo sentimento de perdido, todo sentimento de inaptidão seja retirado. Eu oro hoje para que ela seja enviada aos propósitos divinos. Eu oro por uma revelação profética sobre ela. Libera ela, Senhor. Libera ela hoje, Pai. Libera hoje ela, Senhor, para viver tudo aquilo que o Senhor vive. Integralmente ela receba tudo aquilo que o Senhor tem. Eu sei que o chamado dela é grande. Eu sei que o Senhor tem para ela é grande. E que em nome de Jesus seja um ano de descobertas na presença de Deus. Seja um ano de comissionamento na presença de Deus. Eu oro por uma autoridade espiritual revelada sobre ela. Eu oro por um ano de intimidade. Eu oro por um ano de intimidade com Deus, um ano de amizade com Deus. Eu oro para que ela toque os céus com o coração divino. Jesus, se apresenta a ela como o Senhor está queimando aqui no meu coração. Abraça ela, Pai. Abraça ela, Jesus. Te chamamos, vem. Te chamamos, vem. Te chamamos, vem. Ele visita o seu coração agora. Toda enfermidade, toda dor, toda doença, em nome de Jesus, é retirar toda ansiedade. A falta de apetite, em nome de Jesus, é retirado agora. Toca a sua igreja hoje, Senhor. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo. Vem, filho amado. Oh Deus, aleluia. Vem, como está. Oh Espírito Santo. O Pai chama. Vai adorando. Sinta a presença do Espírito Santo aí. Amado. Chore na presença de Deus. Como está. Aleluia. Como está? Renova, renova. Pai, Oh, pereca.